Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai trabalhar com os verbos de ligação. Uma coisa bem interessante que vocês vão ver que nos estudos da língua portuguesa, né, a gente vai conseguir compreender que uma coisa é interligada na outra. E isso vai facilitar muito a nossa compreensão. A gente vai ver que é como se fosse todo um conjunto, né, que vai se formatando e que vai se complementando e que aos pouquinhos a gente vai entendendo o todo. Isso é muito legal, tá? Bom, então o que são esses verbos de ligação, que é o tema da nossa aula hoje? E outra coisa, para vocês verem que essa questão dos vai acontecer, né, da gente rever alguma coisa que vimos na aula passada, a gente vai falar sobre verbos transitivos e intransitivos de novo, tá? Então, só para ver que uma coisa complementa a outra. Bom, o que são esses verbos de ligação? Esses verbos de ligação também podem ser conhecidos, chamados de verbos copulativos. É uma outra, na verdade, nomenclatura, né? Qual é a função desse verbo? Ele tem simplesmente a função de ligar o sujeito, né, e as suas características. As suas características são o predicativo do sujeito, que mais adiante, hoje mesmo, a gente vai estudar, tá? Vamos repassar um pouco sobre esse conteúdo que é importante também quando a gente fala em verbos de ligação. Então, o que acontece com esse verbo de ligação? Ele não expressa uma ação, tá? Ele não expressa a ação. Ele simplesmente liga o sujeito às características, é esse predicativo, tá? O que ele faz? Ele geralmente, o que ele comunica, o que ele traz de informação? Ele comunica uma qualidade ou um estado desse sujeito, tá? E aí, é diferente, né, dos verbos transitivos e intransitivos que a gente estudou na aula passada. Totalmente diferente. Por quê? Porque esses indicam, sim, uma ação sofrida, uma ação praticada, né? E o verbo de ligação não. Ele somente faz a ligação, tá? Agora a gente vai poder ver bem essas características, né, dos verbos, ou melhor, essas características, tá, do sujeito, né? Ele vai estar somente fazendo isso, oferecendo essas características, de ligar o sujeito às características dele. Só isso que ele faz, totalmente passivo, né? Então, ser, ao exemplo, a plateia é toda jovem. Quem é que é toda jovem? A plateia. O que ele está fazendo com esse verbo ser? Esse verbo de ligação ser? Ele está ajudando o sujeito, que é a plateia, né, a se caracterizar. Ou seja, a plateia é toda jovem, tá? Muito bem. Estar. Estou exausta. Então, eu estou exausta, né? Então, o que ele está fazendo? Está fazendo com que o sujeito se caracterize o seu estado no momento, tá? Exausta. Ficar. Fico feliz com a notícia. Mesma coisa, né? Então, como é que está esse sujeito? Feliz com a notícia. Permanecer. Ele permaneceu calado. Mesma coisa, calado. Qual é a característica do sujeito? Calado. Continuar. Ela continuou atenta ao trabalho. Então, como se ela ficou? Continuou atenta ao trabalho. E o parecer? Ela parece feliz com os resultados. O que isso quer dizer, gente? Feliz com os resultados. Ela, né? Então, ele não exerce qualquer tipo de ação. Ele somente faz essa ligação entre o sujeito e as suas características. Somente isso. Por isso que são chamados verbos de ligação. É essa a característica deles, a ação deles, a atividade que eles desenvolvem dentro de uma oração. Bom, depois a gente tem que também complementar dizendo, né, que esse verbo de ligação ele exige, então, que tenha um sujeito, que exista um sujeito,
e o predicativo do sujeito para complementar, para dar característica para esse sujeito, certo? Sem expressar uma ação verbal, sem essa ação, essa atitude, essa prática, né? Então, se não existir o sujeito, tá? Ou não existir predicativo do sujeito, esse verbo, que poderia ser verbo de ligação, ele é, no caso, um verbo intransitivo, que a gente já viu lá passada. Então, não vou. Quer dizer, não tem qualquer complemento, né? Não vou. É intransitivo, é um verbo direto, sem qualquer complemento, qualquer característica, ou para ser um transitivo direto, né? Um objeto direto ou indireto, transitivo indireto, não existe. Não vou. Só isso, sem qualquer complemento. Mas, gente, é importante que a gente compreenda que o verbo de ligação, ele não expressa esse estado ou essa qualidade, tá? Não é ele que faz isso. Quem faz isso é quem? É o predicativo, certo? Então, por exemplo, Silvia está, que é o verbo de ligação, animada. Esse animada, na verdade, é quem vai, né, dar esse estado para o sujeito. Não é o estar, é o animada que ele vai caracterizar, que dá essa qualidade para o sujeito, Silvia, tá? O estar, o verbo estar, ele somente faz essa ligação entre o sujeito e esse predicativo, tá? Ó, Gustavo está animado, mesma coisa. Animado, o estar, o que faz? Somente faz essa ligação entre o sujeito Gustavo e o predicativo do sujeito animado, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Tânia continua ansiosa, certo? Então, Tânia, ansiosa, sujeito, predicativo. E o continua, verbo de ligação. Só faz essa ligação entre esses dois elementos, tá? Entre esses dois termos, né? Como a gente viu na aula passada. Lula está apreensivo. Então, Lula, sujeito, apreensivo, predicativo, está, verbo de ligação. Marieta ficou doente. Marieta, sujeito, ficou, verbo de ligação, doente, predicativo do sujeito. Vocês entendem? A gente tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo. O verbo de ligação tem a função de somente ligar o sujeito ao predicativo, que é o que vai caracterizar, é o que vai dar o estado, a qualidade desse sujeito. Então, as crianças ficaram doentes. Mesma coisa, as crianças, né, doentes, o ficaram, ele faz esse elo, essa ligação. Vocês viram como é simples, não é tão difícil? Sempre que a gente entende, as coisas ficam mais acessíveis, é muito melhor, né, gente? Bom, vamos estudar um pouquinho mais o predicativo do sujeito, tá? Então, o predicativo do sujeito é aquela característica que define ou que modifica o sujeito, tá? Então, é chamado de predicativo por quê? Porque faz parte do predicado, tá? Mas não acrescenta nada ao verbo, e sim ao sujeito, como a gente falou. Por quê? Porque o verbo que tem ali é o de ligação, né? Então, não acrescenta em nada ao verbo, mas sim ao sujeito, tá? Caracteriza esse sujeito. Por exemplo, ambos continuam doentes. Mesma coisa, continuam. Ação nenhuma desse verbo, é somente um verbo de ligação, tá? Então, o que é o sujeito? Ambos. O predicado, continuam doentes. O que sobra depois do sujeito, né? Continuam doentes. Verbo de ligação, continuam. E o predicativo do sujeito, doentes. Vocês entendem, gente? É bem simples, é bem acessível. Só que são muitas coisas, né? Que a gente aos pouquinhos compreendendo, as coisas ficam realmente mais acessíveis e mais fáceis, tá? Então, geralmente esse predicativo, ele é constituído por um substantivo, por um adjetivo, por um pronome, algo que caracterize o sujeito, certo? Então, há também casos que o predicativo é uma preposição, tá? Alguns exemplos assim, ó. O João é dos nossos. Então, dos nossos, né? O dos ali, que é uma preposição,
é o predicativo do sujeito, dos nossos, né? É o predicativo do sujeito. Aqueles bolos são de chocolate. O de chocolate é o predicativo do sujeito. O de o que que é? É uma preposição, tá? Então, tem tudo isso, né? Mas é bem acessível, gente. É só a gente estudar e retomar um pouquinho esse conteúdo e entendendo que as coisas são mais fáceis. Então, uma dica aí pra vocês. Pra gente não se equivocar, não fazer errado, né? Sempre é importante, na hora que a gente for classificar o verbo, é importante a gente se lembrar de alguns detalhes, de algumas coisas, tá? A gente sabe que o predicativo, ele muda o quê? O sujeito, não o verbo, tá? Ele vem sempre acompanhado, tá? De um verbo de ligação. Esse predicativo, ele muda o quê? O sujeito, não o verbo de ligação, tá? Por exemplo, o amor é paciente, a paixão é a impaciência, tá? Então, o que que a gente tem aí? Tá? A gente tem sujeito, e, né? Mas aí nós temos, nesse caso, sempre verbos de ligação, aí com predicativo, tá? Então, o que não pode acontecer é um verbo de ligação sem predicativo, porque daí o verbo não vai fazer essa função que é a principal dele, que é fazer o quê? Essa ligação, né, gente? Essa ligação e essa caracterização do sujeito. Se não tiver predicativo, o verbo não vai ser um verbo de ligação, entendem? Quer dizer, uma coisa depende da outra, bem como eu falei, tá? É todo um processo que o primeiro depende do segundo, terceiro, e é toda uma ideia geral, tá? Ainda pensando na questão da nossa análise sintática que a gente estava falando anteriormente, certo? Bom, o que a gente pode seguir falando? Algumas observações. Então, há sujeito predicativo empregado nas estruturas frasais. Então, isso a gente viu que existe, tá? Sujeito, predicativo e um verbo de ligação que une os dois. Isso falei várias vezes, né, gente? Bom, os predicativos, o que eles são? Eles são o núcleo de cada predicado, tá? Caracterizando o quê? Um predicado nominal, certo? Portanto, quem configura esse predicado nominal, o que é? É o predicativo. Vocês lembram que num predicado verbal o núcleo é o verbo do vídeo passado? Então, nesse caso de predicado nominal, o núcleo é o quê? É o predicativo. Por quê? Porque o verbo de ligação, ele só liga, ele não faz uma ação, ele não pratica, né? Ele somente faz essa ligação. Então, aí tem importância, tá, gente? O núcleo do predicado, no caso de um predicado nominal, é o predicativo, tá? E também, gente, os verbos, mais uma vez a última, prometo, que eu vou falar hoje, pelo menos, o que esses verbos têm a função? Elas têm a função, então, de ligar, tá? O sujeito ao estado, à qualidade, aos seus atributos, a tudo que foi atribuído a ele. É simplesmente essa função, realizar essa ligação, tá? No entanto, né, existem predicativos que não expressam qualidade ou estado, tá? Existem também alguns nesse sentido, tá? É isso, gente. Mas, de qualquer maneira, né, vai estar relacionada ao sujeito, certo? Bom, gente, então, era isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado tudo claro, sem qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida que tenham, sem sombra de dúvida, né? Podem me perguntar, estou à disposição, podem me mandar mensagens, tá? Espero que a aula tenha sido agradável, atrativa, que tenha respondido algumas dúvidas que vocês possam ter, né? Certo, gente? Então, desejo a todos ótimos estudos, que se inspirem bastante e que continuem sempre estudando, porque a nossa língua é linda e, como eu sempre comento, é viva, ela se modifica e isso nos inspira sempre
a buscar aprender sempre mais, ou deveria pelo menos, né? Porque é algo nosso, próprio nosso, e a gente não consegue viver sem ela, né? Então, um abraço e até mais.